Olá, eu sou o professor Diogo Combo, Diogão da redação de Português e Literatura também. Hoje iniciaremos a leitura do conto para Clarice Lispector com Candura, presente no livro Anos de Chumbo e Outros Contos, do Chico Buarque. Por que a gente vai fazer isso? Porque vai cair no segundo exame de qualificação da UERJ para o vestibular UERJ 2024, ou seja, quem vai entrar na UERJ no ano que vem. Então vamos lá. Deixou na portaria de Clarice Lispector uma pasta de plástico azul com um maço de poemas manuscritos, assinados IJ, e um bilhete em que se identificava como filho de Maria Jansen, pintora e professora de artes, de quem talvez se lembrasse. Partiu ligeiro, com medo de topar com Clarice Lispector, e pegou um ônibus para a faculdade na Ilha do Governador, muito provavelmente faculdade UFRJ. Mais uma vez, o cenário do Rio de Janeiro, lá pelos anos 60 ou 70, creio eu, quando a Clarice ainda era viva. De noite, em casa, sua mãe respondeu que não, ninguém tinha ligado para ele, muito menos Clarice Lispector. No domingo seguinte, estremeceu ao ouvir a voz da própria, com seu sotaque estrangeiro. Clarice era brasileira naturalizada, não me lembro agora de qual país ela era exatamente. Convidando-o para um café segunda tarde. Ele não contava com um tete-a-tete, com um cara a cara, preferindo uma carta comentando os poemas, mas matou a aula para comparecer ao apartamento na hora marcada. Tocou a campainha com um suor nas mãos e, mais que frustração, sentiu alívio ao saber pela empregada que Clarice Lispector tinha saído para o cinema. Logo mais à noite, custou reconhecer a mesma empregada, de saia curta e sombra nos olhos, que lhe entregou em casa uma pasta de plástico azul. Pensou que fossem seus poemas rejeitados, mas era um exemplar de A Maçã no Escuro, com dedicatória de Clarice Lispector para o jovem IJ, afetuosamente. A caligrafia vacilante, meio infantil, mas parecia a obra da empregada, ditada pela patroa. Ele sabia de cor cada vírgula dos romances e contos de Clarice Lispector. Poderia ganhar milhões num desses concursos de conhecimentos se a televisão se interessasse por escritores refinados. Já da sua vida privada, do seu modo de ser, sabia o pouco que ela deixava entrever em crônicas de jornal. E foi a mãe quem lhe contou que a letra ruim de Clarice Lispector era consequência de um acidente que quase lhe custou a vida. Contou da noite em que ela dormiu com um cigarro aceso entre os dedos, de como sua cama e seu quarto pegaram fogo, de como foi hospitalizada com queimaduras pelo corpo inteiro, sobretudo na mão direita, que por pouco não lhe amputaram. Depois de meses de internação, voltou para casa decidida a se dedicar às artes plásticas e, insatisfeita com as reiteradas experiências autodidáticas, acabou por chamar Maria Jansen para lhe dar aulas. Tinha a intenção de aprender a pintar com a mão esquerda, à maneira do seu íntimo amigo, o poeta e romancista Lúcio Cardoso, que após um derrame cerebral ficou com o lado direito do corpo paralisado. Ou a exemplo de Paul Klee, sugeriu minha mãe, que era escritor destro e pintor canhoto. Que curioso, né? Um escritor destro e pintor canhoto. Foram não mais que 3 ou 4 aulas, depois ela perdeu a paciência, achou que não levava jeito para a coisa. Ficou de telefonar na outra semana a fim de manter contato, marcar um chá em Copacabana, fazer fofoca, visitar o Museu de Arte Moderna. Tem até uma estátua da Clarice Lispector lá no Leme, né? Uma estátua dela com um cachorrinho, uma estátua muito legal até. Telefonou para a professora agora, com 2 anos de atraso, mas era para saber do filho dela, o jovem poeta que deixara a tarde inteira plantada em casa. Maria Jansen nem sabia que tinha um filho poeta, ele passou um dia com postura quando ele chegou da faculdade. Mal o deixou entrar, pois Clarice Lispector estava enfurecida e mandara dizer que só o esperaria até às 7 da noite. Ele tomou um táxi e chegou lá em 10 minutos, pronto a subir a culpa pela confusão da agenda dela. Ela mesma abriu a porta e não pareceu enfurecida. Tinha a cara sisuda que ele sempre imaginou, mas serena. Ia cumprimentá-la, mas lembrou a tempo que ela provavelmente lhe legaria a mão direita, talvez mole, quebradiça, desagradável ao tato. Ela tomou a iniciativa de beijá-lo nas faces. Depois o instalou no sofá de 2 lugares, sentando-se na poltrona mais próxima. Na mesa de centro estava um maço de poemas de IJ, aparentemente intacto, além de uma revista Vogue italiana e uma bandeja com bule, açucareiro e 3 xícaras de café. Para ele, uma terceira pessoa seria bem-vinda, de preferência alguém extrovertido que sentasse ao seu lado, se servisse de café e quebrasse o gelo do silêncio que fez na sala. Se servisse de café e quebrasse o gelo, café quente, mas está um gelo ali entre eles. Olha só que interessante essa passagem. Maior que o desconforto de encontrar Clarice Lispector em silêncio, sentado rijo na ponta do sofá, era o seu receio de sem querer abaixar a vista e visualizar. Ela gostava da palavra visualizar. A mão direita dela, sabe lá com que deformações, cicatrizes e enxertos de pele.
Ele temia não conseguir disfarçar a repulsa, mas ao mesmo tempo começou a sentir uma curiosidade aflitiva, uma atração vertiginosa pela mão lesada. Cada coisa que tem nos contos desse livro, né, gente? Tinha certeza de que a qualquer momento, quando ela estivesse distraída, ele não resistiria a espiar de relance aquela mão. Ela talvez o pressentisse, porque de repente levantou o braço esquerdo e consultou ostensivamente seu relógio, fazendo questão de que ele também o visse, como a indicar que o tempo de visita estava esgotado. Mas em ato contínuo, desandou a falar de Maria Jansen, de como a conhecera em sua primeira individual, de como era bonito seu último marido, de como gostaria que ela aparecesse mais a miúdo para um café. Falava sempre a fitar os olhos dele, e não passeando os olhos ao redor, como as pessoas costumam fazer quando a mente divaga, buscando uma recordação ou um raciocínio desgarrado. Com esforço, ele sustentava o olho a olho com Clarice Lispector, mesmo quando viu de esguelha uma fumaça que subia ao lado dela. Por um átimo chegou a imaginar que a sua mão queimada ainda fumegasse. Pô, lógico que não, né? Mas tamanho era o estado de delírio dele, delírio e uma certa confusão mental nesse cara que a gente vai ver mais à frente. Mas só podia ser um cigarro que ela acendera e tragara furtivamente enquanto o ilusionava com o relógio no pulso esquerdo. E agora levava o cigarro à boca com tal naturalidade que afinal a mão direita lhe pareceu tão sã e elegante quanto a outra, com a diferença de uns dedos um pouco mais magros e ossudos, e a pele da região parecia apenas ligeiramente escurecida, como se ela costumasse viajar de carro com um braço para fora da janela. Ela esmagou o cigarro no cinzeiro e se inclinou sobre a mesa em direção aos manuscritos do jovem poeta. Em vez de apanhá-los, porém, afastou-os a fim de aproximar a bandeja e alcançar o bule, que levantou com a mão direita, firme, sem tremores. Encheu meia xícara, perguntou como ele gostava do café, depois pousou o bule não de volta na bandeja, mas um palmo adiante, bem acima dos manuscritos, porque vacilo da Clarice. O café, doce demais, estava gelado. Daí a pouco uma onda quebrou no mar, uma vizinha soltou uma gargalhada, um alarme do carro disparou na rua, e o toque do sino da igreja do Leme foi a senha para ele se levantar. Alegou necessidade de estudar para uma prova, e ela se espantou que ele cursasse faculdade, pois aparentava no máximo 16, nunca 19 anos. Se soubesse, teria-lhe oferecido um uísque, que ficaria para outra ocasião, se é que haveria outra ocasião, pois ela sabia o quanto os estudos eram puxados, e aos 19 ele já devia ter coisas mais interessantes a fazer, como sair com a namorada para um cinema ou um restaurante, mas também poderia trazer a namorada, que ela gostaria de conhecer, e nem os censuraria se fumassem maconha na sua frente. Enfim, né? Olha só, galera, esse conto aqui é meio grandinho, vou dar uma parada por agora, certo? Mas o que a gente observou até agora? Esse jovem, o IJ, filho de uma pintora, morador de Copacabana, que faz faculdade e quer levar poemas para Clarice. Depois de um desencontro, consegue levar esses poemas até Clarice. A princípio, a Clarice não está ligando tanto, mas pelo jeito a Clarice aceitou a companhia dele. Mas a gente já observou que vai ter um quê meio delirante aí nessa história, certo? Até mostrei um momento quebrar o gelo e o café, que pode, quem sabe, nortear, inspirar alguma questão lá para o exame de qualificação, beleza? Enfim, mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E para me provar que você ficou até agora aqui assistindo ao vídeo, comenta aí Clarice Lispector, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.